Um assunto hoje também é em relação aos patrimônio dos apoiadores do presidente Bolsonaro, dos apoiadores do presidente Lula. Coloca na tela para mim a nossa manchete principal, até uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, falando de bens de deputados bolsonaristas são o dobro dos da aliança de Lula. Na média, os parlamentares homens também apresentam o dobro do patrimônio de congressistas mulheres. Os deputados da coligação de Bolsonaro declararam, na média, um patrimônio que representa o dobro do informado por parlamentares que apoiam a eleição do presidente Lula. Os candidatos do PP, PL, republicanos que disputam a reeleição na Câmara, eles afirmaram ter, em média, R$ 1.900.000 de bens. Na coligação de Lula, composta por 10 partidos, o patrimônio médio é de R$ 900.000. Então, R$ 1 milhão a menos. E aí a gente vê aqui, ó, o patrimônio da coligação de Bolsonaro e da coligação de Lula. Por que esse dado é importante, Josias, e o que isso significa? Esse dado é importante porque a gente já comentou aqui algumas vezes que ninguém consegue enriquecer na política, né? Então, isso é importante que o eleitor preste atenção para verificar como é que o sujeito chegou a esse patrimônio, né? Esse patrimônio expressivo. E ontem foi tomada uma decisão no Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão muito relevante, que significa um recuo em relação ao que estava decidido anteriormente. O TSE resolveu levar à vitrine todos os dados patrimoniais dos candidatos. O Fachin tinha restringido a divulgação sob a alegação de que era preciso preservar a intimidade das pessoas, e o Alexandre de Moraes, num voto divergente, levou isso a julgamento no plenário e expôs um voto divergente, dizendo que a regra constitucional privilegia a transparência e não a opacidade, né? E quando o sujeito é candidato a um posto eletivo, candidato a representar a sociedade num cargo eletivo, ele tem que expor mesmo os seus dados. Então, ficou decidido que vão ser preservados dados como o telefone do sujeito, o seu e-mail e alguns outros dados pessoais, mas vão à vitrine todos os dados patrimoniais, imóveis, automóveis, participação societária em empresas. Antes, os candidatos estão obrigados apenas a dizer: eu tenho tantas cotas de uma empresa, no valor tal. Não dizia qual era a empresa, nem a que ramo se dedicava. Então, você não podia saber se o cara estava, eventualmente, no exercício do seu mandato, beneficiando aquela empresa de alguma forma. E a coisa mais deletéria que tinha sido feita e que foi corrigida é que o TSE tinha apagado do seu site os dados de eleições anteriores sobre o patrimônio. Então, o eleitor não podia comparar para saber se um deputado, se um candidato a senador, até um candidato à presidência, se ele enriqueceu ao longo do tempo. Então, não dava para comparar, porque você não tinha os dados anteriores, agora vai ter, segundo a decisão que foi tomada pelo TSE. Então, o eleitor, é importante que ele veja o patrimônio, é importante que ele vá ao site do TSE, não é simples, mas também não é impossível de consultar e verificar. Algumas reportagens serão feitas, certamente, sobre essa matéria, verificar se o cara enriqueceu no exercício da política. Se enriqueceu, muito provavelmente não merece o voto, porque ninguém enriquece na política. Então, o dado patrimonial, Fabíola, serve para isso, para você comparar e ver se aquele sujeito está conseguindo dinheiro por baixo da mesa. Então, se você tiver a mínima suspeita, convém mudar de voto.